O MT Sesc TV está chegando na área e o programa de hoje é dedicado a um projeto lindo e muito importante desenvolvido no finalzinho do ano passado pelo Sesc Mato Grosso, o Paracopa. O projeto movimentou as cidades de Cuiabá e Rondonópolis, com palestras, oficinas e atividades de inclusão entre pessoas com e sem deficiência. E para começar o programa de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a história de Davi Farias, o campeão paralímpico brasileiro. Conta pra gente um pouco da sua trajetória de sucesso. Meu nome é Davi Farias Costa, eu sou deficiente visual de nascença, né? Eu tenho glaucoma, né? Cegueira congênita, sou formado em pedagogia, sou ex-atleta da modalidade futebol de 5 e com muito orgulho trabalho no Comitê Paralímpico Brasileiro. Queria muito aproveitar a oportunidade, né, já que o nosso objetivo aqui é falarmos da importância do esporte, do quanto a atividade física e essa atividade esportiva são transformadoras nas vidas das pessoas com deficiência. Eu tive o privilégio, a oportunidade de praticar educação física escolar no Instituto de Cegos Padre Chico, né, que é uma escola especializada para alunos com deficiência visual, e hoje até eles atendem, né, crianças com outras deficiências, com deficiências múltiplas, né, e o Instituto Padre Chico está lá em São Paulo e ele faz parte, né, de um grupo de institutos que desenvolve um grande trabalho no Brasil como um todo. E eu tive aí a oportunidade, né, a partir dessas aulas de educação física, de ter o contato com o futebol, né, para cegos, o nosso conhecidíssimo futebol de 5, campeoníssimo, aí em nível de Jogos Paralímpicos, Jogos Mundiais. No início da forma, as adaptações, né, no futebol de 5, a bola, obviamente, né, é o recurso aí com a adaptação principal, com o guiso, o barulhinho dentro, né, para que nós possamos nos orientar. E no começo a adaptação era com tampinha de garrafa. E aí quando eu saí do instituto, nós montamos uma instituição, o SESEC, o Centro de Emancipação Social e Esportiva de Cegos. Começamos a participar oficialmente das competições, né, organizadas pela Associação Brasileira de Desportos para Cegos, que depois eu tive aí o prazer, né, de dirigir, de presidir por 10 anos. E lá no SESEC nós nos sagramos campeões brasileiros em 1995, faz pouquinho tempo, né? E foi muito bacana, porque foi o ano em que o Comitê Paralímpico Brasileiro foi fundado e eu fui campeão. O nosso time contava lá com o Misael Conrado, né, que é o atual presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, nessa trajetória do esporte, eu tive também a oportunidade de ser campeão pan-americano em Buenos Aires. E aí depois eu passei para a função de gestão, assumi a presidência da confederação. E aí depois de ter trabalhado em seguida aí na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Secretaria do Estado de São Paulo, né? SENAC, ministrei aula por 4 anos no programa Aprendizagem. E aí chegamos, né, em 2018 eu fui para o Comitê Paralímpico Brasileiro e hoje eu estou à frente do Programa de Educação Paralímpica, que tem como grande objetivo, como grande missão, contribuir para que a atividade física e o esporte estejam verdadeiramente acessíveis às pessoas com deficiência, sobretudo a partir da formação de professores. Então, a gente sabe da grande dificuldade que os nossos, apesar dos inúmeros cursos, mas o Comitê Paralímpico, através do seu programa de educação paralímpica, entende ser fundamental que nós estejamos ao lado desses profissionais, educadores físicos, pedagogos, enfim. Aí a gente fala também numa perspectiva interdisciplinar, né? Então, nós queremos dialogar com todos os serviços, conectarmos a sociedade com o movimento paralímpico, para que a gente possa, de fato, usufruir dos benefícios
que o esporte traz para nós, pessoas com deficiência, que vão muito para além dos seus objetivos específicos, do movimento propriamente dito, né? Mas sim em relação à autoestima, em relação à visibilidade, em relação a essa percepção que a sociedade tem acerca das pessoas com deficiência. Quando a gente fala percepção aí da sociedade, logicamente o primeiro grupo que precisa ser ressaltado são as nossas famílias, né? Então, a família normalmente convive por muito tempo com a dor, quer seja ela do seu ente querido que já nasceu com aquela deficiência, ou quer seja numa condição que esse ente querido adquiriu uma deficiência. Então, ou seja, a atividade do esporte, quando você chega em casa com medalha, isso é incrível, é transformador. E ao mesmo tempo em relação aos demais aspectos, né? Em relação ao mercado de trabalho, que as empresas, os empregadores, os gestores de corporações, né, terão a condição de perceber a pessoa com deficiência a partir das suas capacidades e não focando nas suas limitações. Até porque, se fosse pensar em limitações, todos nós temos, mas na vida nós devemos valorizar, independente para qualquer ser humano, as capacidades que nós todos temos, sem exceção. E, logicamente, outro aspecto muito importante é a geração de renda, né? Então, o esporte hoje, a partir das bolsas que são distribuídas, né, que contemplam, né, os projetos que contemplam atletas desde a iniciação até o alto rendimento, até mesmo os patrocínios. Então, isso é muito importante. E a gente tem como exemplo muito inspirador para todas essas iniciativas de outras instituições parceiras, o Paracopa Sesc. Então, o Sesc, que é essa instituição incrível, que eu tenho certeza que a sociedade brasileira se orgulha do sistema do Sesc e do Sistema S em geral, e o Sesc tem cada vez mais atendido pessoas com deficiência, tem se proposto. Então, o Paracopa Sesc é um momento em que nós trazemos formação e a gente tem aí a alegria, a gente está acompanhando aqui, por exemplo, no Sesc Mato Grosso, a nossa atleta Carol do Goalball, o nosso grande profissional técnico aí, Altemir, trabalho junto às escolas, enfim. E só para exemplificar esse tudo de bom que o Sesc tem feito. Então, e aí, além dessas formações, nós vamos ter as vivências, né? Então, acho que isso é muito bacana. Então, contem sempre conosco. E eu gostaria, né, com base em todo esse movimento, em tudo, dizer que inclusão é isso, inclusão é nós reconhecermos o direito do outro, reconhecermos as pessoas como elas são. Eu acho que a inclusão precisa desse convívio, da proximidade social, quer seja, a gente até brinca, né, quer seja na igreja evangélica, na igreja católica, enfim, junto ao futebol, as diferentes, no boteco, enfim, isso é muito importante. A partir daí as pessoas, porque quando você convive, você trata de maneira mais natural. E inclusão deve ser plena, não só da sociedade supostamente aí composta, né, integrada por pessoas sem limitações físicas ou sensoriais, mas também entre nós, pessoas com deficiência. Nós cegos, por exemplo, precisamos aprender mais acerca de surdo-cegueira, do autismo, enfim, para que a gente possa nos ajudar de maneira aí, efetivamente mútua, né? Então, e eu diria assim, nunca tenhamos dúvida da felicidade. A felicidade, o primeiro passo, nós precisamos escolhê-la. Eu tive a oportunidade, na escolha da minha formação profissional, eu escolhi fazer pedagogia, dei aula na rede pública estadual para alunos sem deficiência. Eu tinha meus materiais em braille, meus livros, e aí, para mim, a oportunidade de estar à frente do Comitê Paralímpico, de chegar no Comitê Paralímpico com o programa de educação paralímpica, para mim foi incrível, eu sou eternamente grato. Então, ou seja, essa bênção de atleta a educador, e a principal função do educador é aprender para compartilhar, né? De atleta a educador, a trajetória de Davi Farias é inspiradora. E já que esse bloco é dos campeões, a medalhista paralímpica Ana Carolina Duarte não podia ficar de fora, né? Confira um pouco sobre a trajetória da nossa atleta.
Olá, eu sou Carol, sou atleta paralímpica. Eu também sou formada em Direito e minha modalidade é o goalball, que é um esporte específico para pessoas com deficiência visual. Eu não nasci cega, eu fiquei cega aos 12 anos de idade, onde que para mim tinha acabado os meus sonhos. Só que veio o esporte e transformou toda a minha vida. Nas aulas de educação física eu conheci algumas modalidades como a natação, o atletismo, mas foi no goalball que foi amor à primeira vista, né? Ou melhor, foi a primeira bolada. Eu fui logo chamada para integrar a equipe da escola, que era uma escola especial, e lá eu comecei a competir a nível regional, depois a nível nacional, e em 2004 eu comecei a integrar a seleção brasileira de goalball. Então desde 2004 eu participo dos campeonatos pela seleção, eu represento o Brasil. Em 2004 a gente foi para a Grécia, em Atenas, nas Paralimpíadas. Em 2008 em Pequim, na China, nas Paralimpíadas. Em 2012 em Londres. E em 2016 uma Paralimpíada ímpar, que foi no Brasil, que foi no Rio. E agora a 5ª edição dos Jogos Paralímpicos no Japão, eu também fiz parte da seleção. Eu estou trazendo aqui 2 medalhas, que é a medalha que a gente conquistou a vaga para Tóquio, no Japão, em 2018, lá na Suécia. E uma medalha também que tem um significado muito grande para mim, que foi a coroação de todo um trabalho que foi em 2019, em Lima, no Peru, no Parapan, onde que a gente conquistou o nosso bicampeonato. Então, para mim, ganhar uma medalha é muito mais do que a matéria, mas sim você coroar todo um trabalho, toda uma dedicação e que eu me abdiquei de muita coisa para estar ali naquele momento, podendo fazer o meu melhor para o Brasil e conquistando essa titulação. Então, para mim é uma felicidade muito grande, eu me sinto realizada. O esporte, ele transformou a minha vida e eu tenho certeza que o esporte transforma a vida de qualquer pessoa, né? Tem um significado, uma importância muito grande para as pessoas que têm a deficiência, não só no alto rendimento, mas como reabilitação, como saúde. No esporte, a gente mostra pra gente que somos capazes, temos habilidades, podemos desenvolvê-las. Então, o esporte, ele tem um significado muito grandioso na minha vida e, com certeza, ele ajuda qualquer cidadão a se formar. Uma medalha carrega a história de muita dedicação, não é mesmo, Carol? Temos orgulho de você e de sua trajetória. Nós vamos agora para o intervalo comercial, mas é rapidinho, não saia daí. Estamos de volta e no programa de hoje você já conheceu 2 campeões olímpicos que dedicam a sua vida ao esporte. Seja na prática ou na formação, os 2, a convite do Sesc Mato Grosso, juntamente com um time de atletas, participaram das ações propostas pelo projeto para a Copa Sesc 2021. Vamos juntos conferir um pouquinho sobre como foi a realização desse projeto por aqui. Volta pro outro lado. Ela faz barulho, sabe por quê? Porque a gente precisa muito da audição. Falar sobre o esporte paralímpico é falar também um pouquinho sobre a história da pessoa com deficiência. Nós temos a evolução do esporte paralímpico no Brasil e no mundo, e o Brasil acompanha essas tendências. O grande chamamento para os esportes adaptados aconteceu principalmente nos países como Estados Unidos, né, devido aí às pessoas mutiladas da guerra.
né? As grandes guerras que nós tivemos no mundo, né? E aí começou todo um trabalho para a reabilitação das pessoas lesionadas na guerra. E aí algumas pessoas do Brasil, ao saber de todo esse movimento, trouxeram o esporte paralímpico para o Brasil. E esse boom aconteceu lá mais ou menos na década de 40 e desde então, né, e até mesmo antes, sempre após o término das Olimpíadas convencionais, a gente tem a realização aí das Paralimpíadas, que é um fenômeno internacional. Para quem acompanha um pouquinho sobre o esporte paralímpico, a gente sabe que a gente tem grandes medalhistas e o Brasil sempre se coloca aí entre os 10 primeiros nesse cenário internacional, né? A gente tem nomes aqui no Brasil na natação, no atletismo, e tudo isso é um processo. É um processo do que aconteceu lá atrás e do trabalho dos profissionais, né, dos treinadores, técnicos e principalmente dos atletas. Então o esporte paralímpico, tanto no Brasil como no mundo, eu enxergo como uma oportunidade da pessoa com deficiência, dela mostrar para todo mundo, e a gente vê isso em comparação com o esporte tradicional, que todos somos capazes, né? Desde que haja um trabalho duro. Através da FEComércio, a Federação do Comércio, que reúne todos os empresários do comércio de bens, serviços e turismo no estado, o SESC Mato Grosso promove algumas ações voltadas para a inclusão. Neste momento nós vamos falar de um grande projeto que é o Paracopa, voltado para atletas com deficiências e que permite a eles uma maior inclusão dentro da sociedade. O nosso objetivo não é apenas a inclusão, pois durante todo este projeto a gente discute com cada um de vocês na sociedade como é a sua visão sobre inclusão, mas principalmente o que nós queremos é trazer a sociedade para próximo dessas pessoas que têm alguma dificuldade de se incluir no nosso dia a dia, seja pelo esporte, seja pelo trabalho no comércio, na área de serviços ou em qualquer outra atividade, que em função da sua deficiência eles têm mais uma dificuldade para se incluir. E nós somos responsáveis por facilitar isso. Então esse documentário, através do SESC, com o Paracopa, tem um objetivo muito maior do que simplesmente o atletismo de pessoas com deficiência. Nós queremos realmente a igualdade social e a inclusão de todos dentro de uma grande sociedade. Eu sempre digo que o desconhecimento é o que leva ao preconceito. O preconceito leva à discriminação. A discriminação leva a um estereótipo. E a gente continua perpetuando todo um comportamento cíclico que a gente carrega aí através dos tempos. Como quebrar essa corrente? Através do conhecimento. E a oportunidade que o Paracopa traz para a gente é justamente essa, é adquirir conhecimento, é conversar sobre, é se colocar no lugar do outro. E essa é o maior benefício que a gente pode ter. O Paracopa SESC é um momento em que nós trazemos formação e a gente tem aí a alegria, a gente está acompanhando aqui, por exemplo, no SESC Mato Grosso, a nossa atleta Carol do Goalball, o nosso grande profissional técnico aí, Altemir, trabalho junto às escolas, enfim. E só para exemplificar esse tudo de bom que o SESC tem feito. O Paracopa, ele tem sido algo muito importante para a gente. Inclusive para mostrar à sociedade, aos jovens, né,
a consciência que somos diferentes, mas ao mesmo tempo buscamos o mesmo objetivo, né? Que é ser feliz, interagir. Então, com a Paracopa, a gente está conseguindo levar para os alunos as diferenças e ao mesmo tempo que conseguimos sim fazer outras atividades e potencializar as nossas capacidades. A iniciativa do projeto Paracopa Sesc é sensacional, porque nesse momento as crianças na faixa etária estudantil, elas têm a oportunidade de conhecerem as modalidades paradesportivas, tanto com modelos de demonstrações, mas principalmente na vivência prática, né? Onde que em determinados momentos elas vão ter algum comprometimento, colocando venda nos olhos ou ficando impossibilitada de se levantar da cadeira e experimentando os implementos que são utilizados pelas pessoas ditas de deficiência durante a sua rotina de atividade paradesportiva. E nesse fato, faz com que eles ampliem, né, o conhecimento e saibam também, né, não só a virtude da pessoa com deficiência, mas também as dificuldades que elas enfrentam no seu dia a dia e também durante a realização de uma prática esportiva. O Paracopa Sesc é um evento que fomenta e incentiva a inclusão através do esporte e competições, interagindo pessoas com e sem deficiência, a fim de tornar uma sociedade mais inclusiva, ofertando conhecimento e novas experiências. Esse projeto tem como principal objetivo formação e capacitação, através de minicursos, palestras, vivências, formações, além do acolhimento em competições paradesportivas, recreativas e inclusivas para pessoas com e sem deficiência, enfatizando a interação, inclusão social, inclusão inversa e quebra de preconceitos, oportunizando acesso à cultura, lazer, educação e saúde. No ano de 2021, realizamos o Paracopa Sesc na cidade de Cuiabá e Rondonópolis, na qual aplicamos minicursos com modalidades paralímpicas, inclusão inversa, na qual as crianças puderam vivenciar um pouco das limitações vividas pelas pessoas com deficiências, palestras, além de festivais inclusivos e jogos recreativos. Desta forma, conseguimos atingir várias faixas etárias e mobilizar a sociedade a enxergar as potencialidades da pessoa com deficiência e não exaltar as suas limitações, pois todos nós somos diferentes e isso que nos torna especiais. Olá, como vai? Olá, como vai? Eu vou bem, e você vai bem também. Mãozinha pra cima. Legal, 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 legal. Hey! Falar sobre inclusão não é uma tarefa muito fácil, porque a inclusão ela é um processo. E aí a gente tem a inclusão social, a inclusão educacional, a inclusão no esporte. Então a gente está falando de todo um contexto. E se a gente for pensar o que é incluir, realmente incluir, é a mesma oportunidade de participação para todos. Direitos que a gente tem garantido desde a nossa Constituição e tantas outras leis e decretos e diretrizes que norteiam aí essa questão. E aí falando exclusivamente da pessoa com deficiência. E inclusão deve ser plena, não só da sociedade supostamente aí composta, né, integrada por pessoas sem limitações físicas ou sensoriais, mas também entre nós, pessoas com deficiência. Nós cegos, por exemplo, precisamos aprender mais acerca de surdo-cegueira, do autismo, enfim, para que a gente possa nos ajudar de maneira aí efetivamente mútua, né? Então, e eu diria assim, nunca tenhamos dúvida da felicidade. A felicidade, o primeiro passo, nós precisamos escolhê-la. Nem todos nós somos iguais. Tem alguns que têm o cabelo loiro, o cabelo mais escuro, as tonalidades de pele, né, as suas crenças, mas enfim, né, a inclusão leva a todos terem a igualdade de condições para a realização de suas atividades, seja numa prática esportiva ou na sua rotina de trabalho normal. Para mim, a palavra inclusão é você trazer pilar e condição a pessoa também participar
do que está sendo feito, realizado no momento. Então, falar sobre inclusão é todo um processo. Nós só vamos poder falar de uma sociedade efetivamente inclusiva quando o preconceito não for assunto principal, quando a questão da capacidade, aí fazendo novamente a questão, o paralelo com o Paracopas, né, de mostrar a efetiva oportunidade de participação. Né? Então, incluir é ter a mesma oportunidade de participação, sendo uma pessoa com ou sem deficiência, né? Mas com as mesmas condições de participação. Que projeto incrível! O Sesc Mato Grosso existe para proporcionar experiências que fazem bem. E o Paracopa é um exemplo disso. O programa de hoje vai ficando por aqui. Mas se você quiser rever essa ou outras edições, é só acessar o nosso canal no YouTube. O endereço está aí na tela. Tchau, tchau!